Como influenciar qualquer pessoa. No vídeo de hoje eu vou trazer lições de Harvard que vão te ajudar a ser uma pessoa muito mais persuasiva. Não é segredo que Harvard é um dos grandes berços da teoria sobre negociação. E lá você tem esse método que vai servir para desde polícias como o FBI até todo tipo de negociação executiva que você pode imaginar. E toda a base teórica da negociação de Harvard é baseada em 7 princípios através dos quais você pode ser muito mais persuasivo, quer você esteja negociando, quer não. O primeiro deles é os interesses. Se você quer ser mais persuasivo, você precisa explorar os interesses da outra parte. Se você me oferecer as coisas que eu desejo, as coisas que eu quero, eu vou te dar tudo mais que você quiser também. E esse é o ponto. É muito difícil você conseguir convencer alguém se você não sabe o que ela quer. Então é super importante que você explore e entenda esses interesses. Não superficialmente o que ela te pediu, que é o que é comumente conhecido nas negociações como posições, mas por que ela quer aquilo. Quando alguém vira para você e diz que no seu contrato de aluguel que ela quer um fiador, qual é o interesse que ela quer resolver com isso? O interesse que ela quer resolver é reduzir o risco. E existem várias formas que você pode reduzir o risco, que não necessariamente envolve um fiador. Pode envolver outras coisas, como um seguro-fiança, como um cheque calção, como várias outras coisas. E quando você explora e compreende bem os interesses da outra parte, você consegue fazer uso do segundo elemento, que são as opções. Opções é tudo aquilo que você pode concordar ou discutir dentro de uma negociação com a outra parte. Como é que a gente consegue, combinar as coisas, chegar em consenso, ou quais são as possibilidades que nós temos aqui dentro dessa negociação, dentro desse contexto. E uma maneira excelente de você agregar valor, tanto para você quanto para outra parte, é criar opções que atendam os interesses das duas partes. Então, um exemplo claro disso aqui é uma coisa que o brasileiro adora fazer, que é parcelar compras no cartão de crédito. Então, o seu interesse é comprar aquele troço, o interesse da outra pessoa é vender aquele troço. Mas ela não quer te dar um desconto, o desconto não é legal, ela quer que você pague o valor cheio. O problema é que você não pode pagar o valor cheio de uma vez, mas você pode, por exemplo, pagar esse valor cheio divididinho em algumas vezes. Aí você consegue pagar. Então, esse é um exemplo simples que faz parte do seu dia a dia de como você consegue criar uma opção em que as duas partes concordam em pagar o preço cheio, sem desconto e que funciona para todo mundo. Uma vez que você compreenda bem quais são os interesses da outra parte e os seus, você vai ser cada vez mais capaz de criar opções criativas que vão atender esses dois troços ao mesmo tempo, deixa todo mundo mais feliz e agregue para todo mundo. O próximo elemento é a legitimidade. Se você quer ser mais persuasivo, é fundamental você buscar critérios legítimos para as coisas. Então, quando a gente discute se o preço deveria ser A, ou B, ou C, ou D, ou como que a gente vai fazer alguma coisa, uma das formas de você ser persuasivo é você trazer um critério que as partes consideram como legítimo. E o que isso significa? Não entendi nada. É você, por exemplo, usar uma prática de mercado. Se o mercado normalmente opera desse jeito, se é uma tradição fazer algum tipo de coisa, se é uma norma social agir de dada maneira, se é costumeiro que as pessoas façam isso, todos esses critérios são elementos razoáveis para justificar um dado comportamento ou um dado critério. E isso é importante porque se você não tem um bom critério, o negócio fica meio bagunçado e a gente fica sem base para decidir as coisas. Então, por exemplo, o que é um elemento de legitimidade para você vender um carro, justificar o preço de um carro? Por exemplo, a tabela FIPE. A tabela FIPE ela vai trazer muita legitimidade para aquele preço, para a razão pela qual você está cobrando aquele preço. E é difícil você fugir disso. E aí, se você quer questionar a adequação daquele critério, a gente vai falar assim, bem, mas como é que está o estado de conservação desse carro? Esse estado de conservação está aderente a tudo isso? E por aí vai, por aí vai. Se você tem um bom critério, um critério justo, por assim dizer, que traz legitimidade e peso, é muito difícil as pessoas desviarem daquilo.
E com isso, você com certeza vai ser muito mais influente na hora de negociar com alguém. O que me leva ao quarto elemento, que é o relacionamento. Muita gente intuitivamente sabe a importância de um relacionamento e que ele ajuda a persuadir, influenciar e tudo mais. No entanto, muita gente desconsidera o peso do relacionamento, especialmente quando você tem contratos ou negociações recorrentes. Então, não é incomum você encontrar por aí gente que negocia de uma forma extremamente escrota e eu quero tudo pra mim e a outra parte que se dane. Se você vai negociar uma vez só, isso até que passa. Sei lá, se você está negociando com uma pessoa que você nunca mais vai ver na vida. O problema é, se você negociar assim com pessoas com as quais você tem um relacionamento, que você vai ter que negociar de novo e tudo mais, isso vai ser um problema. Porque uma vez que você destrói o relacionamento, que você atrapalha o relacionamento, todo o resto da negociação e da influência fica muito mais difícil. Então, se você tem essa abordagem, tome cuidado. Preserve o relacionamento tanto quanto possível, especialmente se você for ter interações recorrentes com essa pessoa. Se você é do comercial e você precisa conversar, por exemplo, com o pessoal de produto, se você constantemente for muito duro na sua negociação e não cuidar do relacionamento, com o tempo esse troço vai voltar para você. Quinto elemento, compromissos. Estabelecer compromissos é uma excelente forma de você ter avanços em uma dada negociação, em um dado processo de persuasão. Você pode fazer isso se você tem várias etapas, como por exemplo, se você tem, sei lá, você é um vendedor de algum produto corporativo, alguma coisa muito cara. Se você tem etapas, você pode estabelecer compromissos de antemão para garantir que você vai ter compliance lá na frente. Então, quando você fala assim, por exemplo, olha, tal cliente, às vezes eu encontro pessoas que elas têm medo de me falar que o produto não interessa para elas e que esse negócio não vai fazer muito sentido. A gente pode concordar que se eu estiver fazendo você perder o seu tempo e que esse produto não serve para você, você vai me dizer? Você estabelecer esse compromisso de antemão com a pessoa vai oferecer para ela conforto e liberdade para virar para você e falar, realmente esse produto não serve para mim, o que vai fazer com que você descarte uma lead muito ruim logo de cara. E, caso essa lead seja boa, você consiga identificar as objeções ou problemas de uma forma muito mais fácil. Então, estabelecer compromissos é uma forma muito boa de você avançar na sua negociação e conseguir garantir que você conquiste o que você veio buscar. Sexto elemento fundamental, alternativas fortes. Um dos maiores preditivos de boas negociações é o quão fortes são as suas alternativas. Do tipo, se eu não conseguir fechar com esse negócio com essa pessoa, o que eu vou fazer? Se você tem várias alternativas, você pode se dar ao luxo de escolher a que você quer. Então, a mesma coisa vale para o contrário. Se você não tem alternativas, talvez você fique um pouco vendido dentro da negociação. Se você quer negociar melhor, se você quer ser mais persuasivo, o que você pode fazer é ter alternativas fortes. Então vamos supor que você vai vender o seu carro, você quer vender ele pelo preço lá da tabela FIPE e você tem um comprador que já topou pagar o preço da tabela FIPE, mas ele mora longe ou vai demorar um pouco para ele pegar ou tem algum probleminha ali que tipo, não é a venda ideal. Se você tem um segundo comprador que chega para você e fala assim, não, mas eu não quero pagar o preço da tabela FIPE, eu quero pagar menos, você pode dizer pro cara, olha, eu já tenho um comprador ali que está disposto a pagar a tabela FIPE. Então assim, né, se você quiser, o preço é esse. O fato de você ter uma alternativa tão forte como essa torna muito difícil da pessoa virar para você e falar, não, mas eu quero pagar 95% da tabela FIPE mesmo e é isso aí. Não vai rolar. Então, ou a pessoa vai desistir da venda e você vai ficar com a sua alternativa mesmo, ou a pessoa vai se dar pressão e vai falar, não, tá bom, beleza, eu topo pagar isso aí. Então, se você quer ser mais persuasivo, fortaleça as suas alternativas. E, finalmente, use o processo a seu favor. A maneira como a gente vai negociar, tipo, quem fala e como fala e qual é a ordem, todas essas pequenas coisinhas influenciam pra caramba na maneira como uma negociação vai funcionar e no resultado final dessa bagaça. Então, um exemplo pessoal disso é, quando eu fui alugar o apartamento onde eu moro hoje, eu fui a primeira pessoa a trazer a documentação para aquele imóvel para começar a negociar com a proprietária sobre o valor do aluguel. E a gente começou a negociar e tal, e outras pessoas depois de mim vieram e começaram a entrar com a documentação também. E o que a imobiliária me falou? André, como você foi a primeira pessoa a trazer a documentação,
a gente não vai avaliar as outras pessoas enquanto você não fechar, enquanto você não definir a negociação com a proprietária se sim ou se não. E, obviamente, eu fico muito contente com isso porque foi ótimo, mas se eles não tivessem seguido esse processo em que é uma negociação de cada vez, eu provavelmente teria muito mais dificuldade em negociar, porque teriam 2, 3, talvez 4 pessoas interessadas naquele imóvel, o que levaria a uma disputa de aluguel, que obviamente não é interessante para mim. Então, um exemplo pequeno como esse mostra que o processo que você escolhe para negociar influencia o resultado. Seja sábio na maneira como você escolhe. Um exemplo muito comum disso é a famosa negociação de texto único. Quando você tem uma negociação com várias partes, tem 6, 7, 8, 10, infinitas pessoas, se cada um trouxer uma proposta para discutir, o negócio é completamente inviável. É muito melhor você ter uma proposta base e a gente vai discutindo ao redor dela e ajustando. É assim que a ONU funciona, é assim que o Congresso funciona e é assim que negociações multilaterais em geral tendem a funcionar. Porque esse processo é um processo que ajuda esse tipo de negociação. E se você quer se aprofundar mais em persuasão, eu vou deixar um vídeo aqui para você com 5 livros que vão te ajudar a ser muito mais persuasivo. Porque afinal de contas, o objetivo desse canal é ajudar você a compartilhar o que você tem de melhor. Eu espero que você saia daqui um pouco mais capaz de fazer isso. Até a próxima.